Nós vamos agora conversar sobre 5G e oportunidades para as empresas. E para isso eu convido aqui ao palco o diretor sênior de produtos para a América Latina da Qualcomm, Silmar Palmeira. Silmar, vem para cá. Por favor, estão pedindo aqui para vocês sentarem nas mais centrais. Seja bem-vindo ao palco, meu querido. Onde você quer sentar? Tudo bem? Tá bom, tá ótimo, então. E vamos lá, então. Para compor esse painel, eu convido o CEO no Brasil da Jugano, o Bruno Gemos. Bruno, vem para cá. Seja muito bem-vindo de estar aqui com a gente. Vocês que foram citados há pouquinho tempo atrás no painel, né? Seja muito bem-vindo. Também eu convido ao palco o diretor de Tecnologia, Estratégia e Arquitetura de Redes da Vital, Mauro Fukuda. Mauro, prazer em ter você. Vem para cá compor o nosso painel. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo ao palco. Também o Head de Marketing Corporativo e IoT da TIM, Alexandre Dalforno, que também já foi citado aqui no painel anterior, né, querido? Seja muito bem-vindo. Obrigada aí por vocês estarem participando aqui com a gente. Então, agora é o tempo de vocês. A gente tem uma contagenzinha regressiva aqui, certo? Então, o palco é seu. Parabéns. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos. Antes de passar a palavra para os nossos caros colegas aqui do painel, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre o momento que eu entendo que nós estamos do ponto de vista tecnológico. No passado, lá atrás, no primeiro G, na segunda geração de tecnologia móvel, o foco era todo a camada de voz, transmissão de voz, o básico em si. Nós saímos dessa primeira onda e criamos uma segunda onda que basicamente era composta pela terceira geração de comunicação móvel e a quarta geração. Fundamentalmente, na primeira, era o início da conectividade da internet em si, e na quarta geração foi a consolidação dessa conectividade para a internet. Quando você olha agora o 5G e as outras tecnologias, você vê claramente que você está entrando numa terceira onda das comunicações sem fio. 5G, como alguns já comentaram aqui, está associado à velocidade maior, menor latência. Junto a ela tem a inteligência artificial, importantíssima para ser aplicada desde os dispositivos, como elementos de rede, como core de rede, como na nuvem. Quando você faz isso fim a fim, você aumenta a eficiência energética, melhora a condição do usuário, a experiência do usuário da aplicação e reduz efetivamente o uso de recursos dentro da cadeia fim a fim. Um outro elemento importantíssimo dessa terceira onda da comunicação sem fio é a questão da computação de borda, que já foi citada aqui. E isso aí passa a ser um elemento extremamente importante, né? Quando você traz a aplicação desde o extremo em si do core até mais próximo do cliente, efetivamente você, além de diminuir a latência, você começa a diminuir a necessidade de recursos de rede em si, consequentemente menor custo. Por ter menor custo, você consegue massificar as aplicações que você vai estar disponibilizando para aquele cliente final. E o quarto elemento em si, que é extremamente importante, nós temos hoje aqui na nossa demo, é o millimeter wave, ondas milimétricas. Apesar de a gente falar muito em relação ao 5G, ondas milimétricas é muito mais do que apenas o 5G. É aquele momento que quando você compara o que você tem de abundância de frequência nessa faixa, comparado ao que você tem abaixo de 6 GHz, é aquele sofrimento todo que nós tivemos na indústria nos últimos 35 anos, de sempre estar falando limitação de frequência, limitação de frequência, limitação de frequência. Quando você olha a camada do millimeter wave, é aquele momento que você vai para conexão para tudo. Você vai parar de falar em limitação de capacidade, agora a história é a aplicação, o que eu posso entregar para o cliente. O 5G simplesmente é o primeiro momento em si, dessa libertação que nós tivemos aí nos últimos 35 anos, como uma cobrança, né, reclamando desde a época da primeira geração com o analógico, depois veio o GSM e depois o WCDMA, mas sempre a discussão de frequência, sempre mais frequência, sempre mais frequência. Quando eu trago para o millimeter wave, o tema frequência-capacidade ele deixa de existir. Eu vou poder aumentar a capacidade, além de aumentar a velocidade, menor latência, ultra latência baixa em si, trazendo novos casos de uso, como nós comentamos já aqui no outro painel, desconhecemos alguns deles, a gente não consegue enxergar ainda isso. Então, você olhando esses quatro elementos, né, 5G, millimeter wave, inteligência artificial e computação de borda, claramente isso passa a ser uma terceira onda da comunicação sem fio.
Tá? E desta maneira, eu gostaria de começar a pedir a participação dos nossos colegas aqui do painel e enxergar efetivamente como que isso pode ser transformado aí para as empresas. Eu vou começar com o meu amigo Dalforno, da TIM. Eu recordo, nos últimos anos, a empresa vem trabalhando muito fortemente aí para soluções para o mercado corporativo, utilizando a tecnologia 4G. Agora, efetivamente, Dalforno, enxergando o 5G, que tipo de oportunidade e desafios você entende que a gente precisa trabalhar para efetivamente explorar toda essa capacidade de tecnologia? Bom, legal. Primeiro, bom dia, eu acho ainda, né? Não é meio-dia ainda, mas quase boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite, Silmar. É um prazer estar aqui falando para vocês. Bom, nós fizemos, o Capdeville contou um pouquinho da história nossa no 4G, de acreditar realmente que dava para levar o 4G para o agro, né? E basicamente a gente sabia que tecnologia existia, que precisava de um modelo de negócio. E eu acho que no 5G a gente vai passar muito por esse processo, né? O que a gente tem feito muito? Tivemos vários testes, né, em vários setores diferentes, pilotos, né, fazenda conectada, fazendo 5G no Nordeste, né, uma imersão no 5G, né, também noutra fazenda no IMA, alguns testes, né, um piloto, na verdade, com a Stellantis na fábrica de Goiânia, e com tudo isso a gente tem aprendido que a gente precisa olhar, na verdade, o 5G de um outro aspecto, né, o aspecto, na verdade, associado ao caso de uso, à necessidade de cada setor. Então, assim como a gente fez no agro, que foi entender lá, que a gente viu que você tinha todas as máquinas já extremamente tecnológicas, né? A brincadeira do Smart Agriculture, né? Que eu cheguei para um diretor de uma empresa do agro, nosso primeiro cliente, e eu ia falar de Smart Agriculture, mas ele me deu uma aula em 30 minutos, e eu não vou falar de Smart Agriculture, porque eu não sou Smart em Agriculture, né? É melhor eu falar só de conectividade. Eu mudei completamente o meu discurso a partir dali, nunca mais falei de Smart Agriculture. Eu acho que é um pouco isso que a gente precisa levar no 5G para todo o setor, né? Então, quando a gente fala de indústria, a indústria não é uma vertical, é uma horizontal, né? Porque você tem vários setores diferentes e cada setor com uma característica diferente. Então, acho que a gente precisa entender, realmente entrar, né, nas necessidades, talvez começando com a própria conectividade, né, que é o que a gente mais conhece como operadora, e mostrando que o 5G traz uma grande oportunidade de você tirar os cabos, né? Então, uma coisa que um pouco o Alex falou, tirar o cabo de cobre das indústrias, né? Levar mobilidade para essa indústria e trabalhar muito a questão dos casos de uso vinculado a analytics. Video analytics, eu acho que é o grande caso de uso para a indústria, para vários setores da indústria, não é diferente, onde você consegue substituir, né, vários sensores numa indústria, né, de verificação, por exemplo, do posicionamento de um colaborador, se ele está usando o EPI correto, e N casos de uso, com uma câmera, né? Então, você distribuindo várias câmeras, e isso não é possível com 4G. Né? Então, como o Capdeville disse, o 4G tem muita aplicação ainda, eu acho que a gente consegue fazer muita coisa no 4G, mas o 5G ele traz essa vantagem de você ter, né, uma alta capacidade de conseguir transmitir, né, trabalhar com altas taxas de transmissão, logo alta definição em câmera, e com isso trabalhar esses casos de uso. Mas, para finalizar, eu acho que a gente tem o grande desafio do modelo de negócio. E eu acho que um pouco do que foi falado no painel anterior, né, que é um pouco do valor, né? Nós temos que nos valorizar. Deixa eu aproveitar e convidar o Fukuda a entrar um pouco e provocá-lo aqui. Quando eu lembro de Vital, inevitavelmente eu penso em capilaridade, né, no país. A Vital tem uma capilaridade imensa e eu gostaria de ouvir um pouco como que você enxerga, o que essa capilaridade, Fukuda, pode fazer para a gente potencializar ainda mais o 5G como tecnologia do ponto de vista de empresas. Que tipo de soluções a gente pode entregar para as empresas? Bom, antes de tudo, obrigado aqui a todos pelo convite de estar participando desse painel. É importante destacar que a Vital, hoje, como maior provedora de rede neutra, nossa função principal é viabilizar o trabalho dos operadores para acelerar a implantação das redes 5G, né, pelas operadoras, para justamente poder ofertar soluções para o mercado corporativo, mercado B2B, B2B2C, né, todo o conjunto aí de novas oportunidades, não só de negócios, mas de serviços e trazidos aí pelo 5G. A capilaridade da fibra é essencial porque não existe 5G sem fibra. Né? Para que você possa explorar todo o potencial que o 5G traz em termos de velocidade, em termos de latência, é fundamental você ter uma rede de fibra.
No caso da rede neutra da Vital, hoje nós temos uma rede com a maior rede neutra de fibra do país. Nós temos hoje 400 mil quilômetros, mais de 400 mil quilômetros de fibra, atendendo aí mais de 2.300 localidades com fibra. E essa infraestrutura ela precisa ser compartilhada e é fundamental para que as operadoras elas possam estabelecer, montar suas estruturas de rede 5G utilizando essa infraestrutura. Nosso papel como rede neutra, é importante destacar que existem alguns elementos que são fundamentais numa rede 5G. Uma delas é o espectro, a fibra, né, como falei, uma infraestrutura de rede virtualizada, que suporte a virtualização, porque o 5G nasce no contexto de rede virtualizada, e o Edge Computing. Né? A gente vai, para poder explorar a capacidade do 5G, você tem que trazer essas aplicações cada vez mais para o Edge Cloud, né? Como já foi dito aqui várias vezes. E a nossa função como rede neutra é justamente poder trazer essas funcionalidades, essa infraestrutura de cloud, edge cloud, de soluções de infraestrutura de rede virtualizada e fibra de forma cada vez mais capilarizada para que justamente possa viabilizar a entrada dessas aplicações corporativas. O 5G ele se mostra muito mais do que um serviço, do que uma tecnologia, né? Ela é uma plataforma de inovação. E podendo agregar essa infraestrutura, a gente vai poder fazer com que as operadoras possam estar agregando essa infraestrutura para estar suportando todos os serviços e todas as necessidades aí que vão ser necessárias para o desenvolvimento dos serviços empresariais, né? Acho que um ponto também que pode ser explorado, Foucault, talvez você concorde, você tem a computação de borda, mas junto a essa computação de borda, você explorar também a inteligência artificial, né? Como eu tinha comentado, que você mais próximo do cliente final, do dispositivo final, você ainda aumenta mais a eficiência e a experiência em si do serviço entregue a uma determinada empresa, né? Deixa eu passar para o Bruno, da Jugano. Eu sei que no painel anterior o tema acabou sendo abordado, mas acho que vale a pena te reforçar, Bruno. Mas antes de entrarmos especificamente na questão da luminária, eu queria entender um pouco a sua visão, né, enxergando todo o portfólio da Jugano em si, já disse em nível global. O que significa o 5G para você? Quando você pensa colocar uma small cell dentro de uma luminária da Jugano, que tipo de valor, o que significa a tecnologia 5G nesse sentido? Tá certo. Então, bom dia, Silmar, bom dia a todos. Agradecer você e a Qualcomm em nome da Jugano, Luiz Tonizzi e todos os outros aí pelo maravilhoso evento que vocês estão fazendo hoje. E respondendo os colegas aqui de painel, e respondendo a sua pergunta, a resposta é que a gente enxerga o 5G como um catalisador das iniciativas do que a gente vem fazendo em Smart Cities, Smart Retail, entre outras coisas. Por quê? A Jugano é uma empresa conceitualmente de plataforma inteligente, seja ela para cidade, seja ela para retail ou qualquer outro aspecto. A gente já vem fazendo projetos com Edge Computing, com tudo que o Cristiano inclusive falou, o Tonis falou, todo mundo tem falado aqui. A gente tem um backhaul de conectividade que consegue passar em banda larga toda essa parte de streaming, Wi-Fi, entre outras coisas. A gente tem um demo que ao lado que pode ser visto pelas pessoas aí, a gente tem algumas implementações. Então, e ele resolve um problema que a gente enxerga que é muito grande, que o Tonizzi mencionou no painel anterior, de que a gente fala de Smart Cities há 10 anos e a gente vê muito poucas aplicações. Por quê? Porque não é por falta de dispositivo em si. Aquela luminária, por exemplo, ela tem 2 câmeras, ela tem Wi-Fi, ela tem a conectividade, ela tem processamento de borda, ela tem tudo isso. Mas o desafio é como fecha a conta, como monetizar isso. Então o 5G ele vem com essa pegada de resolver esse problema, porque além de todos os benefícios que foram falados aqui de 5G, de latência baixa, de uma alta largura de banda, ele fecha a conta quando traz o município pelo modelo de negócio brasileiro e as operadoras a partir do momento que a gente enxerga que o 5G, diferentemente do 4G, vai passar a ser via street level, e com o street level não tem nada mais democrático do que a iluminação pública, que está em todo lugar, na rua do rico, do pobre, de todos os aspectos da cidade.
Então a gente enxerga realmente o 5G como um catalisador das cidades inteligentes. Tem outra característica do 5G que vale destacar aí, enxergando a luminária como hub de serviços, né, de aplicações, é o tema da segurança, que já é inerente da tecnologia 5G. Então imagina que a cada vez mais se coloca inteligência na luminária, seja com computação de borda, com inteligência artificial em si, mas o elemento segurança sempre está lá já inerente como parte, né, da solução em si. Acho que é um ponto também a ser destacado, né? Do ponto de vista regulatório, Bruno, aproveitando esse gancho aí da luminária, porque é algo novo, nós trouxemos a demo aqui, e assim, quem trabalha, né, nos últimos 30, 35 anos aí com comunicações móveis, a questão da cobertura sempre foi um desafio, tocado aqui brevemente no painel anterior, e agora chegando nessas frequências mais altas, inerentemente a gente vai precisar de uma cobertura, né, em nível de street level em si. E aí vem todos os desafios regulatórios. Como que você enxerga, o que a gente precisa, pensando como país aí, para acelerar esse processo e efetivamente a gente não perder a chance de rapidamente estar aplicando a tecnologia 5G, né, nesse nível? Então, aí, nesse ponto aí, é muito importante, inclusive, o papel da BDI, que estava aqui no painel passado, no modelo disruptivo de tentar homologar frequências de cidades inteligentes nas cidades. Então, a gente tem esses projetos que a gente já está implementando em algumas cidades e a procura tem aumentado cada vez mais. E através disso, a gente consegue vencer o regulatório. Porque, como o Karan mesmo disse aqui no painel anterior, tem a questão de lei de antenas que hoje não impacta, mas vai impactar num próximo momento. E é esse modelo de negócio que está sendo criado a partir da iluminação pública com 5G e os outros itens de IoT, você resolve o problema da lei de antenas. Então você passa a ter uma cobertura street level, você não muda o mobiliário urbano da cidade e você consegue atender a regulação atual. Então, como a iluminação chegou num momento que é como se o julgando estivesse na hora certa, no momento certo, para poder implementar isso. Por quê? Porque como as frequências são menores, eu preciso de mais cobertura, ela vem para o street level, eu tenho um problema de antenas, ela é resolvido porque está encapsulado dentro da luminária, então a gente resolve o problema do regulatório, resolve o problema de cobertura e atende todo o ecossistema. Vale ressaltar também que o modelo brasileiro ajuda muito nisso, porque existe a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, que também serve como um catalisador de implementação de iluminação inteligente, e é um modelo que a gente, juntamente com a Qualcomm, apresentou na OEA, na Organização dos Estados Americanos, e foi muito bem recebido. Então é um modelo que a gente enxerga que vai ser muito bem apreciado nos próximos meses e anos ao longo de todo o continente e quiçá todo o mundo. Vale destacar a escalabilidade em si da solução, né? Porque algumas pessoas podem pensar que para cada poste desse, cada luminária, você precisaria ter uma fibra chegando porque você está falando de alta capacidade no 5G. Na verdade, você pode estar conectando essas luminárias também com o próprio 5G para possibilitar o backhaul. Então, você consegue rapidamente escalar simplesmente colocando a luminária em alguns pontos, com fibra em si, e o restante da conectividade vai ser com a própria tecnologia 5G. Exato. Só para complementar isso que você estava dizendo, isso acelera demais o deployment nas cidades e a gente consegue fazer, como a gente fez implementações aí em Foz do Iguaçu, na Ponte da Amizade, em Arlington, na Filadélfia, de se transformar ambientes analógicos em digitais em questões de horas e dias. Então, esse é o conceito da iluminação pública inteligente que vai ser acelerado com 5G. Excelente. Fukuda, vou fazer uma provocação para você depois do que eu ouvi aqui do Bruno, né? Enxergando a Vital de novo, olhando lá atrás do que era a realidade somente de fibra, lembro que infraestrutura era fibra, swap de fibra, bem camada física em si, e olhando todo esse potencial. Agora, como é que você enxerga de oportunidade para a Vital, né? Levando essa infraestrutura para um nível mais alto, um nível mais de inteligência em si, não somente estar pensando numa fibra propagada em si? Sim, o modelo 5G ele traz nativamente o conceito de cloud, né? Justamente ele se transforma no modelo de uma plataforma de inovação, de uma plataforma de novos serviços, justamente por estar agregando, né, o modelo cloud dentro dela.
E dentro da Vital, nós temos trabalhado no sentido do quê? Promover uma infraestrutura de rede, uma infraestrutura de rede neutra que possa ser compartilhada, olhando não só a questão da conectividade de fibra, mas também na oferta de soluções que vão promover essa infraestrutura de edge cloud, trazendo agregado a ela também novas funcionalidades que vão permitir você, por exemplo, fazer compartilhamento de infraestrutura de edge cloud no modelo de infraestruturas as a service, no modelo de plataformas as a service, ou mesmo no modelo de software as a service, para provedores, eventualmente, que não queiram nem ter aplicação, né? E essa infraestrutura ela vai ser fundamental, essa infraestrutura de rede neutra, que vai estar suportando desde um modelo de infraestruturas as a service, por exemplo, para grandes operadoras que têm a sua função, né? Por exemplo, do elemento de rede ADU, ACU, ela precisa ter algum lugar para hostear essa aplicação, né? Da rede 5G. Então, justamente no modelo que busque trazer maior ganho, maior rentabilidade do modelo da estruturação, da montagem dessa rede 5G, a rede neutra ela se prevê justamente você ter uma infraestrutura que possa ser compartilhada, desde o modelo de compartilhamento de infraestrutura pura, né, como também do modelo de compartilhamento também de infraestrutura de serviços e de aplicações. Então, nesse modelo, a gente vem subindo na cadeia de valor, né, como rede neutra, para oferecer não só soluções meramente de conectividade, mas também soluções que possam estar agregando valor para os diversos provedores aí que queiram e precisam ter o suporte de atendimento ao serviço aos clientes corporativos, né. Para as empresas, né? De maneira geral. Aí não envolve, aí nesse modelo a gente desenvolve parcerias, né? Que vão estar trazendo também essas funções de redes que possam ser levados junto com a infraestrutura no modelo as a service, né? Ou seja, em resumo, a resposta é sim, né? Ou seja, trazer a infraestrutura agora para um nível mais alto, agregando valor para as empresas em si. Dalforno, pensando em tudo do IoT, NB IoT, que foi citado aqui também no painel anterior, né? Existe um caminho, coisas já podem ser endereçadas com a própria tecnologia 4G, não com 5G. Mentalmente, como é que você enxerga essa caminhada de transição? Quais seriam os fatores de decisão para começar a enxergar? Não, aqui, para esse caso específico de uso de IoT, não faz mais sentido a 4G, faz sentido 5G. Como que seria a forma de decidir, efetivamente, o momento de você parar um pouco, né, o investimento em 4G, especificamente falando de IoT? Bom, eu acho que tudo começa com o caso de uso, né? Então, é muito variado, né? Vai depender do que você precisa de capacidade, capabilities, na verdade, né? Para poder executar aquele caso de uso. Então, acho que eu dou um passo para trás, até antes de falar até de tecnologia, mas falar de rede dedicada, né? Que o Léo citou muito bem o que a gente faz no agro, né? Não é uma rede privada, é uma rede dedicada, é uma rede feita para atender as necessidades daquele cliente, né, com disponibilidade e tudo mais e tal, mas que não tem as complexidades da rede privada, porque ele não precisa disso, né? Ao mesmo tempo, você tem a rede privada, que tem, né, toda a complexidade da rede privada, mas tem uma segurança grande, que é o caso que você precisa numa indústria, né? Então, eu acho que você tem essas nuances de tecnologia, né, o 4G e o 5G, e mesmo no 4G e no 5G, você tem essas duas nuances também de rede dedicada e rede privada. Eu acho que nós vamos ter muitos casos de uso com essa rede que nós estamos criando em nós, TIM e as outras operadoras, né, de redes dedicadas, né, onde você vai ter a possibilidade de conectar uma indústria, né, até fazer a automação daquela indústria com uma rede que não necessariamente vai ser privada. Ela vai ser dedicada e atender às necessidades dele. E aí entra no caso de uso, né? Bom, se ele precisa baixíssima latência, não pode ser dedicada, né? Ela tem que ser uma rede privada realmente. Mas quantos casos de uso realmente precisam de baixíssima latência, né? Se você vamos pegar a pirâmide das empresas, né? Se eu pegar as grandes empresas, com certeza elas têm robôs, né? Tem necessidades de várias aplicações que precisam de baixíssima latência. Mas quantas das médias e pequenas indústrias precisam realmente disso? Então, acho que a gente pode, e essa é a minha visão, que você tem que olhar, na verdade, o cliente com uma caixa de ferramentas, né? A caixa de ferramentas é as tecnologias que você tem, 4G, 5G, as possibilidades de você disponibilizar aquela tecnologia para o cliente, certo? E a necessidade dele. Cruzar, né, fazer essa matriz de decisão e endereçar da forma correta, uma vez que você vai ter realmente, porque no final das contas tem que fechar o business plan, né? No final das contas tem que fechar o business plan para nós, fechar o business plan para o cliente final. Então, acho que esse percurso é um percurso que a gente precisa fazer
uma visão muito da necessidade do cliente, trabalhando consultivamente. E tem um outro lado importante que eu acho que vale a pena citar, que é a questão do ecossistema, né? Foi citado no painel anterior também a questão de, nós queríamos fazer, né, e você participou disso comigo, inclusive, NB-IoT, né? Vamos trabalhar o ecossistema de NB-IoT, como é que a gente faz isso e tal? De repente a gente pensou assim, mas a gente não tem rede NB-IoT, como é que a gente vai fomentar, né? Bom, mas a gente cria centros de teste, né? Um centro de teste em São Paulo, um centro de teste no Rio. Não funciona, eu tenho, na verdade, que massificar, né? Então foi o trabalho que a gente fez de massificar a cobertura NB-IoT no Brasil, né? E isso, por si só, já criou laboratório onde está aquela empresa que quer, aquela startup, aquela empresa que quer testar seu modo, quer criar sua solução, né? E eu acho que o 5G a gente está indo nessa linha, né? O 5G começa já com uma cobertura nas grandes cidades que já permite esses testes, né? E aí entra o outro lado, que eu acho que é um trabalho que a Qualcomm está fazendo muito bem, que é o ecossistema de dispositivos. Acho que nesse momento a gente tem ainda uma carência de dispositivos, está sendo trabalhado, né? Eu acho que de trazer de fora, de tropicalizar ou para fabricar no Brasil, né? O que vai trazer, na verdade, uma gama de possibilidades, né, para essas empresas, startups, desenvolverem suas tecnologias, suas aplicações. E esse é um ponto que a gente trabalhou muito bem no NB-IoT e a gente vai, como time, trabalhar também no 5G para criar esse ecossistema, né? Uma coisa que a gente fala muito é que a gente não quer ser o ecossistema, a gente quer ser parte do ecossistema, né, para ajudar realmente com que essas soluções cheguem na ponta e resolvam, né, ajudem a resolver os problemas nesses casos de uso dos nossos clientes, tá bom? Excelente, né? No final é do ponto de vista do cliente, assim, independentemente da tecnologia, do que ele precisa, e aí em si definir a tecnologia a ser utilizada, né? Depois da transição em si. Agora, Bruno, pegando o gancho em relação a custo, né? O Dalfono tocou rapidamente nele aí, e a gente, no painel também anterior, isso foi citado, o custo Brasil. Quando você pensa em trazer qualquer tipo de solução de fora, inevitavelmente, né, a conta não fecha e a gente acaba não tomando a decisão, uma adoção de uma determinada solução por causa disso para uma empresa. A Jugano, vindo agora para o Brasil, né, e pensando em toda essa escala que pode ser criada no país, já existe uma discussão de efetivamente estar desenvolvendo as soluções Jugano aqui no país com parceiros? Sim, já existe essa possibilidade. Obviamente que tudo passa de análise de onde ter uma planta efetiva, com PPB, não ter PPB, essa história toda que tem na regulação. Mas a gente entende que no mercado brasileiro a gente consegue ser bem agressivo no que tange a preço, porque a gente é uma end-to-end solution. Então a gente vai da ponta de última milha de conectividade até o back-end, dando solução não só de 5G, mas de inteligência artificial em cima das câmeras, que pode controlar a velocidade de veículo, reconhecimento facial que está sendo feito ali. Então a gente consegue agregar serviços fora do 5G que vão tornar a nossa proposta muito atrativa. Então a gente enxerga que, além da questão de ter ou não ter uma planta aqui ou um custo Brasil, a gente consegue ser uma solução otimizada para todo o processo. Excelente. Bom, estamos chegando ao final do painel. Eu queria fazer um resumo, um apanhado, considerando desde o que foi falado pelo próprio Cristiano, o painel anterior, e algumas mensagens acabam ficando na cabeça. A gente tenta, como engenheiros, resumir e guardar um certo valor, né? E aí eu reforço a questão da terceira onda aí, da comunicação sem fio. Acho que no Brasil em si, na América Latina, a gente está num momento excelente da chegada do 5G. Juntamente, de novo, com inteligência artificial, com computação de borda, com a parte toda de exploração da eficiência energética em cima da inteligência artificial, com o millimeter wave, olhando para o futuro. E eu acho que a gente precisa acelerar a adoção dessas soluções, claro, sempre da ótica do cliente final, o que faz sentido para ele, principalmente para a empresa. Acho que a entrada inicial é com empresas e não com o consumidor, então acho que por isso que passa a ter a relevância o painel em si. Que tipo de cliente, empresa, a gente já poderia pensar combinando o 5G, uma computação de borda, com a inteligência artificial embarcada, talvez com millimeter wave para dar casos de uso específicos, precisem de altíssima velocidade e baixíssima latência, e a gente começar a aprender como indústria, como setor, né, o valor que pode ter de retorno disso, vai ser um aprendizado, né? Então, acelerar significa trazer valor para os diversos setores da economia, que acho que é o que é importante, né?
e para a sociedade como um todo, né? Então, acho que nós, como atores aqui dentro do setor, temos que atuar dessa maneira, efetivamente fazer a nossa parte, né? Para que efetivamente o país se desenvolva e a gente consiga ter um impacto no PIB, que já foi citado aqui no painel anterior. Então, agradeço o Dalforno pela participação, Fukuda, já tinha um tempo que não o via, prazer em revê-lo, Fukuda, e o Bruno, é o novo aqui no Brasil, que cada vez mais vai estar presente aqui conosco, né? Agradeço aos três aí, obrigado também pela presença de vocês. Obrigada, Silmar, pela mediação. Muito obrigada. Obrigada aos três participantes aqui também. Obrigada mais uma vez ao Bruno, ao Mauro e ao Alexandre. O que a gente tem feito aqui, vai continuar fazendo, é ampliando essa nossa visão de mundo e a gente começa, então, a desenhar e ver um mundo diferente, como o Calvé falou aqui na rodada anterior, né? E isso é muito bom porque as oportunidades estão aí e a gente não sabe onde tudo isso vai parar.